mesmo aprender sobre isso. E, além de tudo, a gente precisa de aprender para nós mesmos e para ajudar outras pessoas, tá bom? Então, eu estou aqui usando o celular, eu não estou acostumada a dar aula pelo celular, mas hoje o computador, o notebook, todos resolveram fazer greve, tá bom? Então, mas não tem problema, vamos tentar aqui. Então, nós falamos sobre a tristeza, nós vimos como Deus tratou a tristeza, a depressão do Elias, e vimos também sobre o medo. Nas últimas aulas, a gente ficou as 3 aulas falando sobre o medo, né? E os subprodutos do medo. E hoje a gente vai falar sobre mais uma emoção primária, que pode gerar em nós muitos sentimentos e emoções secundárias, que no caso aqui dessa emoção que nós vamos estudar hoje, é bem complicado, porque é uma emoção que, se ela não for controlada, ela pode gerar pecado, pode gerar muitos males, não só para nós mesmos, mas para o próximo. Porque a emoção da tristeza, quando a gente está triste, é claro que afeta as pessoas com quem a gente convive, quando a gente está com medo também, mas quando a gente está com raiva, eu acho que essa emoção é uma das que mais afetam pessoas que convivem com a gente. Então, é uma emoção que nós precisamos trabalhar ela, segundo a palavra de Deus, para que a gente possa, ser uma pessoa agradável, conviver com as outras pessoas e manifestar essa emoção de maneira positiva. Aí você fica pensando assim: "Mas será que é possível?", né? Será que é possível a gente sentir raiva de uma forma positiva? Bom, aqui eu escrevi que a emoção da raiva, tem como objetivo fazer com que evitemos coisas ruins e situações que desagradam a Deus. A raiva sobre uma circunstância ou uma atitude nos faz querer rejeitar a repetição da mesma. Então, para a gente entender bem por que Deus permitiu que as pessoas, os seres humanos, criados à imagem e semelhança dele, veio com essa emoção, porque exatamente Deus quer que a gente, rejeite coisas que vai sim de encontro, que bate de frente com o caráter de Deus. Então Deus, ele detesta o pecado, e nós vamos ver que Deus, ele tem raiva. A ira de Deus, a raiva e ira é a mesma coisa, praticamente, né. E Deus, a ira de Deus é santa, porque a ira de Deus, ela não é relacionada, não é projetada às pessoas, ela é projetada contra as atitudes, contra o pecado, contra as circunstâncias, contra a injustiça. Então a gente vai entender isso aí hoje. A Milka levantou a mão, pode falar, Milka. Não? Vamos ouvir a Milka. Será? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Milka, pode Ah, falar, sim. querida. Então, há uma preocupação hoje. Eu tenho visto Certo. na igreja, no mundo afora, né? As pessoas no trânsito, manifestação da raiva, né? Com ódio, violência, briga. Sim. E aí nós assustamos mesmo quando isso vai para dentro da igreja, né? É, As pessoas falam tudo o que quer, na hora que quer, com total descontrole. E aí depois para consertar é muito mais difícil. Nós sentimos sim, raiva, sim, todos nós somos feitos, né, das nossas convicções, o nosso jeito de fazer as coisas. Eu sempre digo para as irmãs da igreja, cada um, sim, quando estiver lá fazendo, faça do seu jeito, deixa a outra, respeite, isso. né? Nós Uhum, precisamos ter esse controle. Quando nós vemos isso indo para dentro da igreja,
eu fico com a preocupação ainda maior. O irmão com É, alegria porque falou que queria para o outro, e eu penso, meu Deus, como que é isso? Quer dizer que é, nós não engolimos mais sapo, ninguém mais, né? Espera passar a raiva para sim, conversar com o irmão sobre aquilo que está preocupando ele, aquilo que desagradou. Não, você fala com raiva que é para descarregar tudo que você está sentindo. E se sente uhum, aliviado. Então, assim, eu tenho tido essa preocupação quando isso vem para dentro da igreja. É preocupante. Nessa é, política, por exemplo, nunca se viu tanto irmão ofendendo irmão por uma questão terrena. isso, E eu pensei, meu é, Deus, é assim que está a igreja? Será que eu não vou ver um. E isso partindo, às vezes, de liderança também. Eu pensei, será que a gente não uhum, vai ver um líder assim? Graças a Deus vimos alguns, não tantos, mas alguns que mantiveram, né? Ainda sim, assim, dentro da palavra, a sabedoria, para não ficar ofendendo, manifestar o eu, a raiva, aquela emoção de descontrole, né? Deus falou isso, para a Caim, raiva, né? Controlar. pois é. Exatamente. A gente vê a Bíblia repleta dessas situações. Então, por que que é necessário, Milton, muito boa sua colocação, porque é necessário a gente estudar isso. Até um certo tempo, a gente tratava todas as coisas eh, como sendo algo espiritual só, e a gente ignorava muito as emoções. Mas Deus criou o homem com emoções. E Deus cuidou de emoções das pessoas. Nós vamos ver, eu vou dar uma tarefa para vocês durante essa semana, e vocês vão procurar começar a observar na Bíblia como que Deus se preocupava, como Cristo, Deus em Cristo aqui na Terra, ele se preocupava com a emoção das pessoas. Ele teve que lidar com pessoas iracundas, né, dentro da própria igreja que ele começou, né, com aqueles apóstolos que eram homens brutos ainda, né, em construção, então tinha os precipitados, cada um com temperamento, e a gente vê também muito aqui como Deus criou o homem de uma forma incrível, maravilhosa, ele criou, né, o homem, o corpo do homem, né, e também criou a alma com as emoções, com o espírito, então a gente vê que cada pessoa, ela tem um temperamento também, e de acordo com o temperamento daquela pessoa, essas emoções se manifestam de forma diferente. Só que o temperamento, ele explica a forma que a pessoa reage a alguma circunstância, mas ele não justifica. Porque quando, como a Milka falou, como nós nos convertemos, nós somos servos do Senhor, temos o Espírito Santo dentro de nós podemos gerenciar essas emoções. Nós não podemos deixar correr solto, sabe, como muitas pessoas falam: "Ah, eu senti raiva, eu falei mesmo, eu vou lá e falo tudo que eu penso". Isso não é sinceridade, né. Eu costumo brincar com o pessoal aqui, eu falo que é sincericídio. Mas assim, é uma falta de prudência, que as pessoas vão falando tudo que vem na cabeça. Então, a gente tem que ter o controle, o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, isso não significa que os estímulos externos não vão acontecer, porque todo o tempo nós estamos sendo estimulados a raiva, a tristeza, as nossas emoções, porque são os estímulos que despertam as emoções em nós. Agora, o que vamos fazer com esse estímulo é que vai determinar o treino que você tem na sua vida, tanto espiritual como emocional. Isso vai determinar a sua saúde emocional, porque nós não temos como evitar que venha um estímulo, né. Vamos tratar aqui hoje, porque eu estou falando aqui da raiva, mas tem hora que eu lembro de alguma coisa sobre o medo e sobre a tristeza e eu já quero voltar lá de novo. Mas para não ser repetitiva, vamos focar na raiva. Nós não temos como
evitar que aconteça coisas, que as pessoas não venham provocar nossa ira, nossa raiva. Nós não temos como evitar os estímulos que vêm sobre nós, mas nós temos como trabalhar a maneira que nós vamos agir, né? Não digo nem reagir, mas agir, né? O servo de Deus tem que aprender a agir diante dos estímulos que estressa, que provoca, que causa raiva para nós, né? É isso mesmo, irmão. Acho que nós vamos ler esse versículo hoje, daqui a pouco, né? Então, nós temos que direcionar a nossa raiva contra as injustiças desse mundo, contra coisas que são ruins, que têm destruído a vida de pessoas que a gente ama, atitudes, mas não contra pessoas. Nós vamos ver que Deus se ira, e a ira de Deus é santa. Você fala assim, nossa, mas como pode ser Deus ter a ira santa? Porque Deus não se ira, não fica com raiva por causa dele mesmo, do orgulho dele, que ele não tem orgulho ferido como nós. Deus ele odeia o pecado, ele fica com raiva do pecado, porque ele nos ama e ele sabe que esse pecado é o que está levando pessoas para o inferno. E ele não colocou esse pecado debaixo do tapete só porque ele amava a gente, igual muitos pais, passa a mão na cabeça, eu não vou entrar em conflito com meu filho, deixa para lá. Não, Deus, ele condenou o nosso pecado no próprio filho dele, para que a gente pudesse se libertar de algo que ele odeia, que é o pecado. Então, como nós devemos agir? Então, nós precisamos ser. Ele mesmo ensinou que ele quer que a gente seja parecido conforme a imagem do filho dele. E Jesus era manso e humilde de coração. Ele diz assim: Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sabe que eu já morei no sítio e eu sei como que funciona esse negócio de jugo. O jugo era uma coisa que era colocada aqui no pescoço dos animais, do boi, do cavalo, do burro, para que ele arasse a terra. Meu pai fazia muito isso. Então, o burro, ele tem muita força, mas ele não tem velocidade. E o cavalo, ele é veloz. Então, se você colocar um burro juntamente com um cavalo, isso mesmo, irmão. Se você colocar um burro e um cavalo parar uma terra, não vai dar certo. Entendeu? No mesmo jugo, no mesmo, colocar o pescoço dos dois num arado para puxar junto, porque um vai ter velocidade e o outro vai ter força. Dava tudo errado quando eles tentavam fazer isso. Então, o que acontece, porque o burro não é nada burro como a gente pensa. Sempre, eu que já tive morando na roça, eu sei como é que o burro é esperto. Ele vê uma pedra ou algo pesado e ele para e fica ali. Já o cavalo sai correndo, já arrebentando todas as coisas. Então, até os animais se diferenciam com o instinto que eles têm. E nós, como humanos, como criada à imagem e semelhança do nosso Deus, nós precisamos ter sabedoria, porque raiva todos nós vamos ter, é universal essa emoção. Nós vamos ter o tempo todo coisas, estímulos estressantes, que provoca a nossa raiva, provoca sentimentos ruins. E a gente viu aqui que os subprodutos da raiva é a cólera. Você já viu uma pessoa encolarizada? Olha, eu já vi a gente, quando eu era criança, eu vou contar histórias hoje, viu? Quando eu era criança, a gente tinha, o meu pai tinha um amigo, era uma família amiga da minha família, eles tinham muitos filhos, e esse homem era um homem muito trabalhador, trabalhava na roça também, tinha sítio lá,
E ele ia muito lá em casa com a esposa, os filhos, só que ele era uma pessoa, eh, ele era muito iracundo, assim, ele estava numa boa, de repente, qualquer estímulo que despertasse a raiva nele, ele se transformava. Ele na hora ele começava a arrancar a camisa, os botão da camisa, ele só que ele não era violento com as pessoas, mas ele rolava no chão, era uma coisa muito estranha. E não era nada que ele estava endemoniado, não, ele estava era com raiva mesmo. Ele rolava no chão, ele chorava, depois passava, tomava um copo d'água, era como se nada tivesse acontecido. Então ele tinha esse problema aí, ele não sabia se controlar. Então ninguém mexia com ele, deixava passar a raiva dele lá sozinho, aí ele ficava numa boa. Então a raiva, o subproduto da raiva é a cólera, é o rancor. Tem pessoas que vai lá e fica com cólera e grita e faz aquela coisa toda feia e depois tem que voltar. Imagina a situação de Jesus quando. E você sabe, irmão, que quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei, a primeira coisa que eu lembrei foi desse dia que Jesus se irou no templo com os mercadores. Bem, bem lembrado, sim. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, a, quando a pessoa fica encolarizada, não sei se é assim que fala, mas ela grita, ela faz toda aquela coisa e depois ela tem que voltar e catar os caquinhos, não é verdade? Quem aí é sanguíneo ou colérico, porque depende muito do temperamento, né? O fleumático, geralmente, é muito difícil ele sair do controle dele, mas isso daí não é, assim, um mérito dele, já é do temperamento dele mesmo. Muito difícil você ver um colérico e um melancólico fazendo um barraco, né? Não sei se vocês falam isso aí aqui, quando os outros fazem uma confusão assim, pública, os outros falam, chama de barraco. Então é difícil você ver um fleumático e um colérico fazendo um barraco, brigando, mas um sanguíneo e um colérico, ele tem essa tendência, então ele tem que ficar mais vigilante ainda a respeito dos estímulos que vêm a ele. Então, agora tem pessoas como o colérico, não, como o melancólico e o fleumático, ele tem tendência a ser rancoroso, que também é um produto da raiva. Então, ao passo que hoje eu não vou falar de temperamento, mas vocês conhecem um pouco sobre temperamento? Levanta a mãozinha aí, quem sabe um pouco. Já sabe, a Milka. Eu posso dar uma aula para vocês qualquer hora sobre temperamento, se vocês tiverem interesse, que é um assunto que eu gosto também. Beleza. Depois vocês colocam no chat aqui se vocês querem uma aula sobre temperamento, tá? Porque é a forma que a gente já nasceu também, né? Que herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, é o nosso temperamento que compõe o nosso eu, nossas emoções, nosso temperamento. Então, querendo ou não, pode falar, Catiele. Foi a senhora, né, que deu um questionário para a gente responder aqui na aula. O pastor Gildo colocou um questionário sobre Sim, isso. pois Acho que eu coloquei sim, também. sim, e eu respondi, eu não me lembro mais o que foi que deu, né, que eu era, eu até lhe mandei, a senhora também não vai lembrar agora, né? É, E deu dois, muito parecido, e eu, eu não me identifico. Digamos assim, que deu 13 pontos lá que eu marquei, né? Digamos que eu me identifique com 8, por exemplo. Então, eu sim, acredito assim que a gente tem um pouco desses quatro temperamentos. Eu acredito que todo mundo tem um pouco é, dos quatro, né? Eu não me sim, identifiquei muito e fiquei muito surpresa, muito, muito surpresa mesmo, porque eu achava que uma pessoa melancólica era uma pessoa carinhosa, doce, uma pessoa que se machucava com facilidade com tudo. Aí, quando eu amanhecia triste, eu dizia, eu estou melancólica hoje. E não tem nada a ver. A pessoa é, melancólica não é isso, né? Então, é. foi uma surpresa para mim. Então, eu fico muito feliz em participar de Ah, uma aula é sobre isso. muito, aham, isso mesmo.
o temperamento, eu amo falar sobre temperamento, porque faz parte do nosso ser, tá? Só que a gente deixar, igual o irmão comentou agora aqui, os nossos temperamentos, eles têm que ser controlados pelo Espírito Santo que habita em nós. Porque nós não podemos deixar igual aquela música, a vida me levar e a vida levar eu. Porque aí a gente acaba estragando tudo, todo o nosso testemunho, tanto o colérico, o sanguíneo, que é um temperamento assim mais explosivo, mais espontâneo, quando ele é estimulado pela raiva, como o colérico como o melancólico e o fleumático, que não explode, mas ele implode, ele fica com raiva, com mágoa, que é outro subproduto da raiva. A Milka levantou a mãozinha, pode falar, querida. Sim, eu gostaria de compartilhar, Sônia. Sim. Eu cresci dentro da igreja, né? Mas o meu Hum, lar não era um lar de paz, não, onde eu fui criada. Minha mãe era totalmente descontrolada. Eu não sei qual a explicação para isso, né? Ela tinha bastante filhos. Assim, a gente entende algumas partes, né? Muito sim. filho, família grande para criar, faltava paciência, tudo, mas era um lar tão sem paz, mesmo fazendo parte da igreja, né? Eu cresci Sim. pensando, eu não quero isso para minha vida. Era assim umas manifestações descontroladas de raiva, de ira, de cólera, né? Difícil a gente, até vou fazer terapia aqui, porque compartilhar no meio da gente, nós somos família, a igreja, é É, complicado. Então, é muito assim, bom, pode era falar. complicado e eu pensava, eu não quero isso, porque eu entendi, assim, o que eu quero, né? Vou explicar. Lar, para mim, é um lugar de sossego, paz, onde você chega, descansa, Uhum, encontra conforto. E isso eu não cresci vendo dentro da minha casa, mesmo, assim, sendo pessoas que com Cristo no coração, né? Provavelmente uhum, não havia o controle, era um total descontrole, isso não me trazia paz. Quando eu me casei com a minha primeira filha, em alguns momentos eu me vi começando a repetir aquilo, e eu pensei, opa, eu não quero isso. E aí eu preciso uhum, constantemente da dependência do Espírito do Senhor, que as pessoas dizem que eu sou calma. Elas se uhum, enganam. Eu preciso me calar. Porque se eu for dizer as coisas para as pessoas no momento de raiva, eu firo o irmão, porque eu nunca vou falar manso. Eu uhum, firo o irmão, aí eu firo meu marido, eu firo minha criança. Então, eu prefiro me calar, mesmo se estiver no nível de raiva. Essa semana eu cheguei, não tinha tomado o remédio da pressão e tava. Então, passei, fui lá no fundo, bebi alguma coisa, minha filha me viu, eu falei um oi, vim, deitei. No outro dia amanheci boa. Porque se eu for falar, não é o momento. Eu vou sim, descarregar e eu vou ferir, porque eu vou falar para ferir. Vou fazer a sim. mesma coisa que eu cresci vendo. E eu não Uhum, quero isso, então eu preciso constantemente da graça do Senhor controlando essa questão na minha vida. Porque eu amém. quero para a minha família, para a minha vida, um lar de paz, de sossego, onde você encontra harmonia. Claro que tem dia que eu tô Uhum, triste, nervosa, tá? Mas assim, precisa estar sob o controle do Espírito Santo do Senhor. Preciso entregar sim, esse ponto. Eu não consigo sozinha. isso mesmo. E você sabe que identificar as nossas emoções é um passo para a gente ter saúde emocional. Porque é impossível você tentar ajudar alguém, aconselhar, falar o que eu estou falando para vocês, se vocês não identificar nenhum problema em você. Então, eh, algo está errado, porque nossas emoções que foram criadas para ser benéfica para nós, elas foram contaminadas pela presença do pecado. Então, se eu disser para vocês assim, olha, eu estou aqui, eh, eu estou falando com vocês porque eu sou uma pessoa que eu não tenho nem uma forma negativa dessas emoções. Tá tudo ok comigo, então eu estou sendo mentirosa, né? Estou cometendo um pecado porque eu sei que eu estou aqui, porque eu sou uma obra em construção, eu estou vivendo um processo, Deus tem me ajudado muito nessa área da minha vida,
e pessoas que me amam, me ajudou muito já ao longo da minha vida. Eu tive muitas pessoas lá quando eu era mais jovem que falava muito sobre esses assuntos comigo e eu estudei várias coisas sobre esses assuntos, que é porque eu me identifico. Eu já sofri muito por causa dessas coisas, por não saber as coisas que a gente está conversando hoje e não saber também como identificar que eu tenho um problema. Se você não achar, não, tá tudo bem com as minhas emoções. A gente nunca está 100% bem com as emoções. É o que a Milka falou, a gente precisa do controle do Espírito Santo para poder nos ajudar, nos orientar a fazer aquilo que é a vontade de Deus diante dos estímulos. Como eu falei no começo da aula, você tem como mudar você, mas você não tem como mudar as outras pessoas. Então, quando você estiver aqui na aula, começa a pensar em você, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, por quê? Porque é você que vai ter que mudar diante das circunstâncias, porque as circunstâncias não mudam. Só se aquela pessoa que está envolvida também tiver uma transformação de mente, né, possa ter a vida controlada pelo Espírito Santo, e então ela vai saber usar essas emoções de forma positiva. Caso contrário, você muda para que você possa suportar esses estímulos estressantes que pode vir das pessoas que estão até mais próximas de você. Como a Milka falou, na casa dela tinha esse problema. Na minha casa tinha esse problema. Eu lembro que a minha casa, eu sofri muito com bebida, porque meu pai, depois de um certo tempo, né, na minha infância, ele começou a beber. Ele não batia, não brigava, mas ele ficava uma pessoa fora do normal, né? A gente via que ele bebia, fazia negócios errados, e minha mãe brigava com ele, e aí começou a tirar a paz da nossa casa. E meus irmãos, que ficavam entristecidos quando ficaram adolescentes, começaram a fazer a mesma coisa, que é beber. Então, a minha mãe falava: eu odeio bebida, eu tenho raiva de bebida. Então, por exemplo, é o que eu falei, a raiva é, ela tem que ser direcionada àquilo que é ruim mesmo. A bebida, a minha mãe está certa, a bebida é horrível, ela provoca desavença. Então, é para você ter raiva daquilo que faz desestabilizar a sua vida, não de pessoas, tá? É muito difícil separar isso, eu confesso. Por exemplo, vem alguém e ela te provoca sua ira, faz você se desestabilizar assim todo, e aí você tem que separar a atitude daquela pessoa da pessoa. Deus tem capacidade de fazer isso, sabia? Deus, ele se ira contra o pecado, mas ele ama o pecador. E nós temos que aprender com ele, né? Não é fácil. Tem alguém que quer falar? Pode falar. Pode abrir aí, irmão, pode falar. Abre o seu microfone. Olha que gostoso ver o rostinho de vocês aqui. Quem vai falar primeiro, a Glória a Lídia Deus, ou... hein? Pode, fala então, fala Lídia, depois fala o Luiz Carlos. Eu meditando, né, agora, assim, né, quando a senhora pediu na primeira aula, né, que falar por mim, que eu elencasse as dificuldades, né, que me levava a ficar mal, né, comigo mesmo. A senhora fez essa atividade, né, para elencar as Sim. dificuldades que nos levaria a ficar mal, né, consigo mesmo. Então, Sim. logo veio aquela atividade que eu me identifiquei como melancólica, né, por ser engenhosa, determinada, né, gostar de normas firme. Então, todas essas coisas, assim, ser prudente, autoconfiante. E o que é que eu fiz a partir desse momento? Eu só voltei, né, assim, ao tempo, eu ouvindo agora, né, a irmã Milka falar, e quem não passou por
várias coisas, por determinadas coisas, né? Diga-se de passagem, inúmeras coisas. Então, quando a gente chega assim nessa fase da vida, vou falar de tempo, né? Aqui falando assim de, de coisas temporais mesmo. Então, e do tempo também, né? Eu digo que não só com a minha conversão, né, que aconteceu, mas com a minha vivência mesmo, com as pessoas, com problemas. Hoje eu digo que é assim, aquele ditado popular que tem aquele provérbio, engole, né? Uhum. Muitas vezes a gente engole, Engole o sapo. né? E eu aprendi por quê? Porque se for cada vez que a gente for se deparar com uma determinada situação, ou querer fazer o que tem vontade, realmente as coisas vão desandar, não vai prestar. E aí é muito difícil. Só que há situações em que nós temos que agir realmente, sabe? Assim, Sim, é do nosso, né? De ser tudo isso que a gente é, traz para a nossa vida, mas vendo assim, considero sim que eu hoje sou uma pessoa muito, muito melhor. E falando da raiva, quantas vezes eu não tenho que respirar fundo, né? E ficar uhum, firme, pensar que eu já não sim, sou mais aquela pessoa, eu trabalhei muito, né? O meu íntimo, trabalhei muito para chegar onde eu cheguei. E vai passando, e eu digo, em vez de falar, só que é assim também, professor, tem um detalhe, tem uma coisa muito importante que eu acho. Não é porque eu estou com raiva que eu não vou colocar para fora aquilo. Agora, tem uhum, que saber ter sabedoria. Porque sim, muitas vezes a gente revida, debate algumas coisas assim, no caso, né? O ditado popular, é em cima da bucha. Eu costumo é, dizer que eu tenho resposta para tudo, mas não brigando, não é, insultando, não, sabe? Eu faço sim a pessoa ficar no lugar dela, ou é, com palavras ou no silêncio. A uhum, minha raiva, ela é dessa forma que eu demonstro, que é eu isso, a coloco. gente tem que ter sabedoria para a gente colocar aquilo que a gente está sentindo, né? Pois De é. forma, de forma a não piorar mais a situação. O irmão quer falar agora um pouquinho? Irmão Luiz Carlos? Amém. Boa Aí, noite, irmãos. boa noite, querido. Graça e Pode, paz. É verdade, graça e minha irmã. paz. É por isso que a Bíblia nos incentiva a buscar ter autocontrole, né? Por que autocontrole? Porque, vamos dizer assim, a gente sabe que evangelho é cruz, né? É renúncia. Jesus diz: quem Uhum, quiser me seguir, quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. E o que é esse negue-se a si mesmo? Muitas vezes é o nosso eu, né? Que muitas vezes quer governar a nossa vida. Eu já passei por vários momentos, experiência, onde é, pessoas falou alguma coisa, e se eu fosse agir segundo o meu eu iria explodir. Iria uhum, tratar iria tratar com ignorância. Nem sim, sempre é o que a gente. Muitas vezes a gente está até certo naquilo, mas a gente, por amor a Cristo, por amor ao sim, Evangelho, a gente segura aquilo segura e diz: não, não vou falar não, não vou falar não, porque não vai ser bom. Assim, não vai ser bom para mim, que depois eu vou ficar pensando naquilo que eu falei, e para aquela pessoa que vai muitas vezes ser ofendida, né? Aí muitas vezes a gente evita conflito controlando nossa língua, buscando ter sim, controle dela, né? é. Porque isso é ser evangelho. Imagina se a gente for explodir com qualquer irmão por conta de qualquer coisa. A gente vai Motivo não vai explodir, faltar, né? não vai até Jesus voltar, não vai faltar nunca, Não tanto vai. na igreja, no Isso, trabalho, na escola, em casa, em qualquer lugar. Se a gente for toda afronta que vier contra a gente for
foi contra, assim, não, porque eu tô certo, vou com tudo. Não, não pode. Não A gente é dá. cristão, né? Cristão é diferente, né? Isso, Cristão é é isso diferente. mesmo. Cristão tem que, É, tem que é confiar no Senhor. Confiar no isso, Senhor e saber que o nosso Deus é justo, né? isso. Quantos na Bíblia Ele faz passaram justiça por nós, né? isso? Faz sim. É como eu citei aí naquele momento que Jesus estava no monte, né? Das Uhum, bem-aventuranças. Jesus citou isso. algo ali porque ele conhecia a mente e o coração de todo mundo, sabia das Pois injustiças, é, dos males, das circunstâncias, de tudo de ruim, de todo sentimento ruim que as pessoas passavam, né? pois é. Mas Nas é isso. bem-aventuranças, eu acho que Jesus estava dando uma aula de saúde emocional, Isso não é? mesmo. Isso mesmo. Eu acho, Porque ele porque ele estava conhecia. ensinando, e ele É, estava ensinando como ser feliz, né? Porque isso, bem-aventurado é feliz, super feliz. isso, com Então certeza. é muito importante. A hora que você estava falando, eu lembrei daquele versículo: por amor de ti somos levados à morte todos os dias e Todos os dias. reputado como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do Somos que mais. vencedores por Isso, meio de Cristo verdade, que nos amou. Então, quando a gente vê verdade. que qualquer guerra que você entrar aqui nesse mundo, qualquer batalha, você já é um vencedor. Então, para que Com você certeza. vai brigar? Você vai É, então deixar Deus tomar a sua causa. E isso aí mesmo. isso aí vai ter um Aham, final feliz, né? com Depende do certeza. que E você além do quer ter. mais, verdade. E além do mais, para concluir, minha irmã, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue, que são pessoas, né? Nem contra a carne, Sim, né? A nossa luta não é pois é, contra o nosso irmão, contra o nosso vizinho, contra um colega de trabalho, de forma alguma, né? é, A nossa luta é contra o mal, contra as potestades, né, isso. espirituais. A nossa luta é contra É. isso, né? É Pois porque é, o inimigo ele vai pegar exatamente, por isso que eu falei para vocês na primeira aula, fazer aquilo que a Lídia falou que ela fez e foi bom para ela, fazer uma lista de coisas, como eu reajo diante da raiva, do medo, da tristeza. Porque quando você começa a se conhecer, você já começa a trabalhar em você. Porque o Satanás, ele conhece o nosso temperamento, ele observa verdade, e ele fala assim: olha, o ponto vulnerável da Sônia é esse. Então, verdade. ela é uma pessoa com esse temperamento, eu vou pegar o temperamento dela, eu vou ali provocar algumas pessoas para estimular isso nela, porque ele quer nos ver Isso mesmo. pecar, né? Verdade. Certa vez, no início da minha fé, eu era de uma determinada igreja grande no Brasil, muito conhecida, e eu sempre gostei de futebol. É uma coisa assim que para mim é natural, é como gostar de uma fruta, uma coisa assim. Sempre Aham. gostei de futebol. E certa vez, esse pastor da qual dessa igreja eu fazia parte, disse que Deus poderia me matar por eu gostar de futebol. Aí, assim, naquele momento, meu coração, lógico, não se encheu de ódio, não, porque a gente entende, hoje eu entendo, né? Naquele momento eu não É. gostei, lógico, mas hoje Ficou eu entendo frustrado, né? que isso. Hoje eu entendo, observo, vejo o quanto as pessoas são religiosas, né? São Pois é. religiosas na realidade. Só- Mas a- tudo bem. Nós estamos vivendo num mundo de religiosidade, né, com aquela aparência de piedade, Isso, mas correto. negando a eficácia dela, né? Isso mesmo, irmã, Então, isso mesmo, verdade. o que eu queria muito assim passar para vocês nesse semestre, nessas aulas, é que a gente não tem que aparentar piedade. A gente precisa Verdade. e também não ser, né, igual o Zeca Pagodinho. Vocês vão achar que eu curto o Zeca Isso, Pagodinho, mas eu sempre vejo verdade. os outros falar. Eu não preciso me formatar ali, fazer de conta que eu Isso, aparentar uma piedade que eu não sou e nem também deixar a vida me levar do jeito que eu fazer tudo que eu penso. Mas eu tenho que ter uma verdade. vida que manifesta Cristo e É, confiar no poder do Espírito Santo para transformar fazer uma renovação no nosso entendimento, renovação de isso mesmo. mente,
vai fazer a gente experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, tanto nas nossas emoções como em todos os aspectos da nossa vida, né? Verdade, com certeza. E além do mais, Isso. outro fato importante aí sobre, já que a gente tocou no ponto sobre religião, a gente vê um exemplo aí na Bíblia. Uhum. Quando Jesus veio, já existia a lei, né? Já existia a lei, Sim, já existia a religião, mas a religião nunca pois é. bateu com a graça. Jesus veio Não, trazendo a graça, foi crucificado até muitas vezes por influência da própria religião em si, né? E sim. nunca vão bater. Aí por isso que a gente E agradece a esse Deus maravilhoso. maravilhoso, gracioso, É né? verdade. Por esse E, conhecimento, né, minha irmã? e você sabe que eu penso assim, gente, ó, uma coisa importante também é a gente aplicar a força da graça na nossa vida, porque nós Isso, obtivemos graça. Cristo nos amou quando nós éramos e ainda somos pecadores, mas hoje nós somos verdade. pecadores, resgatados pela graça de Deus. Então, Alcançado, quando a gente verdade. olha para as pessoas com essa mesma graça, então a gente vai conseguir filtrar aqueles estímulos que vêm para cima de nós para tentar desestabilizar, fazer a gente pecar contra Deus. Então, seja gracioso, é o meu Verdade. convite hoje, É conselho. verdade. Seja gracioso, a mesma graça que nós recebemos de Deus, sem merecer nada, a gente estende ela para outras pessoas, vendo que elas são pecadoras e às vezes são um pecador que ainda não tem sido, né, alcançado pela graça de Deus. Então, eu acho que estender a Verdade. graça para as pessoas, né? Vamos ver o E Camil que outra, quer falar. verdade. Pode falar, irmão. E outra Desculpa. coisa, irmã, alguns segundos atrás, eu ouvindo a aula, a irmã falando aí, e eu me lembrando do apóstolo João, né? E pensando, Uhum, Jesus, imagina a repreensão de um homem daquele, né? A um irmão da igreja, como seria, né? Eu acho que quando aham. terminava a repreensão, o irmão saía glorificando a Deus, né? Pois Porque é, ali é muito, muito amoroso, queridos, filhinhos, né? É um era exemplo muito, assim que aquilo era muito amor, né, minha irmã? era muito amor. Eu Muito amor, E é isso que a gente precisa, né? O amor cobre uma realmente, multidão de pecados. verdade. Então tá bom, minha irmã. Deixar Tá espaço para os bom, irmãos, senão eu vou falar muito isso. aí. É gostoso. Eu gosto muito quando vocês participam também. Muito obrigado, viu? Vamos ouvir a Milka então agora. Amém. Deixa Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Milka. Pode falar, querida. Desculpa aqui. Eu queria compartilhar, porque você falou de filtrar estímulos, né? Sim, É, eu tive que aprender a pôr isso em prática, sim, porque nós crescemos, né? Na igreja, começamos bastante empolgados no trabalho, e com o tempo eu fui sentindo bastante, porque não sabia trabalhar justamente essas questões, né? De ter que responder, de... Hoje, eu estou assim, criei alguns filtros. isso. Falou isso de você, Milka. Bom, quem foi que falou? Por que que falou? Qual é a intenção ao falar? Se foi Uhum. fulano, que está acostumado a falar mesmo sempre, porque na igreja sempre tem, né? Nós somos É, da igreja, nós sabemos identificar os irmãos. uhum, Esse é assim, esse é daquele jeito. Foi fulano? Ah, o fulano fala mesmo, fala de mim, fala do outro. Então, tanto faz para mim, entendeu? Não vou dar uma é, importância desnecessária aquilo e ter que responder. Tive que aprender também a não responder a tudo, porque eu queria responder a tudo. Eu não tenho que uhum, responder. Esse é o meu não, ego, meu ego. Hoje eu é, falo, fica quieta, Milka. Falo é, mesmo, porque eu sei que é eu querendo aparecer. Então eu tenho que ter esse cuidado comigo mesmo. Eu não tenho que ser sim, ouvida sempre, a minha opinião não tem que ser aceita sempre, e eu não tenho que sempre participar daquele grupo que está falando algo que me desagrada. Eu estou num é isso grupinho de mesmo. irmão, começou uma conversa que me desagrada, eu troco o grupinho de irmão, vou lá para o outro, entendeu? É, Porque sim, muitas vezes nós oramos pela obra, e eu tenho visto que às vezes nós, o nosso eu, é um empecilho, né? Por é, isso, né, que o meu eu diminua, que Cristo cresça. Não sou isso. eu na igreja, Uhum. eu.
É Cristo, a obra é de Cristo, a glória é dele, é tudo para ele, não sou eu. Né? Se eu estou com esses é tudo problemas, eu sobre preciso ele. identificar isso, é tudo para ele, para a glória dele. Então, se o foco é eu, nós estamos com um problema agora de uns irmãos que trabalham e tudo, houve uma conversinha que saiu no WhatsApp sem querer, tá uma coisa desastrosa ali. Eu falei, gente, por favor, não valorize tanto. Não é que não era para Isso. ofender, mas não valorize num ponto que toma o partido de lá, o partido de cá. Ó, É, como me ofendeu. Ó, mas falou isso. Por favor, vamos parar de ter tanta dó de nós também. Vamos ser isso. adultos. Eu sei que dói, mas Eu precisamos ser separei, adultos. Senão eu separa a separei igreja em dois grupos, que gostam dos de lá e os de cá, porque isso. são pessoas queridas. Ó, como me E não, ofendeu, né? isso não Ó, pode como doeu. acontecer, Isso. E aí, né? Cristo, que é o foco, Sai, né? Perde a função é da igreja verdade. e uma coisinha pequena. Ai, mas me ofendeu. Ai, mas fez isso. Gente, por favor, É, vamos diminuir é um isso pouco, mesmo. né? Às vezes Isso nós mesmo. queremos que os irmãos fiquem com dó da gente, nós precisamos tratar isso E, também, no nosso é assim, interior. a Dó gente fica demais com faz mal, né? autopiedade, Isso, autopiedade, esse é o nome. Ó, como me ofendeu. Você viu o que falou? Eu falei, gente, para com isso, não deixa crescer tanto, morre aí. Mas aí parece que a gente tem que tomar partido, o lado de lá, o lado de cá. Ó, é, ofendeu mesmo. E são dois irmãos queridos, entendeu? E uma é coisa simples que complicado, pode né? conversar e pronto, não precisa supervalorizar. Não estou Não. diminuindo o que Ah, sentimos também. não. Eu vi um versículo, eu nem sei se eu coloquei aqui, mas a gente vai falar dele. Eu gosto daquele versículo do livro de Provérbios que fala que o bater do leite produz manteiga. É outra coisa que eu lembro do sítio, porque a gente tirava leite e a gente batia a manteiga na garrafa. Eu não sei se vocês já Aham, viram esse processo. aham, A minha mãe colocava a nata do leite um pouquinho em cada garrafa, a gente era criança pequena ainda, colocava água dentro da nata e a gente ficava balançando aquela garrafa até que ela virava manteiga lá dentro. Então aham. eu gosto desse versículo que fala que o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o assolar da ira produz a contenda. Então, o que, que significa isso? Que quanto mais a pessoa ficar voltando, voltando, como se fosse um refluxo, a mesmo problema, ele vai ganhando dimensão e o diabo ele vai dando brecha para o diabo agir ali no meio e deixar o negócio maior do que realmente Isso. é. E Não tira é o isso? foco, né? Olha o que que Tira o aconteceu foco. aqui. O irmão foi falar Pois com a é. esposa de uma irmã aqui, que é querida para nós, mas ela é infantil. Mas Então, ela, sendo infantil, ela tem a importância no nosso meio. O irmão foi sim. falar, colocou no grupo da igreja. Hum, Aí pronto, deu tudo errado. Aí eu vejo os irmãos incentivando e tendo dó. Eu falei, ó, vocês tudo acham isso, só que vocês não põem no grupo da igreja. Então para de é, incentivar as coisas, não entendeu? pode. Falei, a É, infelicidade dele é que caiu no grupo da igreja, mas agora eles precisam resolver. Mas assim, é aí verdade. atrapalha a obra porque a gente supervaloriza um probleminha pequeno. Eu faço assim, quando eu vejo alguma coisa assim que não tá legal, o Daniel, que é o que mais me conhece aqui, nesse grupo, ele sabe como eu sou. Quando eu vejo muita coisa assim que eu não tô achando que não é legal, que Deus não tá no meio daquilo, eu fico quieta. Eu me ausento do problema e eu só oro. Eu falo, Deus, Senhor, toma essa causa aí, faz justiça, porque eu não sei quem fez o que fez. E eu sei que é o fato de eu ficar, eu não só assim desconsidero o que está acontecendo e fico assim ignorando a situação. Eu só me ausento e oro. Porque também você fala, às vezes, de conta que não está acontecendo nada e não orar, não resolve o problema. Mas quando você ora sobre aquilo, fala, Deus, mostra para essa pessoa se ela está. Mostra para quem está errado, quem começou a situação, para que haja arrependimento, que haja restauração. E eu fico orando lá. Daqui a pouco é incrível, vai acontecendo isso. Então, isso aí foi aprendido com o tempo, porque
Eu ficava também assim apreensiva, sabe? Oração muda a circunstância, muda, é orar. Eu ficava apreensiva antes e querendo talvez dar minha opinião, só piorava. Então quando eu vejo os outros vêm e falam uma coisa, eu penso assim, eu preciso orar sobre isso. Aí eu me ausento do assunto, não vou bater o leite, porque eu não quero que vira manteiga, né? E, e aí eu vou orar e eu vejo Deus agir e depois eu fico muito feliz, né? É assim mesmo, tá? Deixa eu só terminar um pouquinho aqui, depois deixa a Lídia e a Catiele falar um pouquinho também, tá? Vou só aqui falar, ó. Então, nem a cólera, que é aquela forma da gente se exaltar e sair falando tudo que pensa, né? E fazendo tudo aquilo, e nem o rancor, que é aquela parte que você não fala nada, mas você fica magoado. Nenhum dos dois é bom, porque a Bíblia fala, deixa a ira, deixa a cólera, todas essas coisas, e ao mesmo tempo a Bíblia fala assim, olha, que não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vai contaminar a todos, porque a raiva, o rancor, ele é como um câncer, né? Eu já tive isso, eu sei como é que é. Então, às vezes você tem que tirar uma parte do meu corpo foi tirada para a doença não espalhar para o corpo todo. Então, esse tipo de raiz de amargura não pode haver entre nós. Então, nem a cólera e nem o rancor. Então, o que é o equilíbrio entre essas duas palavras aí? É você achar um jeito de se ausentar do problema, não fisicamente, assim, né? Sem ficar ali falando tal, e orar. Coloca o seu joelho, ora para aquelas pessoas que estão envolvidas, e se elas te envolveram também, você ora, que Deus vai fazer a justiça, porque o nosso Deus é justo. É por isso que Deus odeia o pecado, porque a justiça faz parte do caráter de Deus, da essência de Deus. Então Deus é justo e Ele toma a nossa causa, né? A Lidinha quer falar? Lídia? Catiele, quem quer falar primeiro? Quem vai falar? Ninguém tá falando? Pode abrir quem abrir primeiro o microfone pode falar. Quero ouvir vocês. Professora, ouvindo aí a irmã Milka falar, eu consegui identificar vários pontos em mim que agora eu entendo por que eu digo assim, eu não sei por que aconteceu isso com o meu sentimento. É essa tal da identificação. Eu, às vezes, eu sou taxada de falsa e de hipócrita. Por quê? Eu sou assim. Eu amo a professora Sônia. Tem alguma coisa na professora Sônia, por exemplo, que eu não gosto, né? Digamos que nós somos vizinhas, por exemplo, né? E alguém vem comentar do seu defeito para mim. Eu sei que a senhora tem aquele defeito que a pessoa está falando, mas Uhum, como eu gosto da senhora, eu prefiro me abster. Eu prefiro calar, né? Aí digo assim, dou uma desculpa, mas eu não gosto de concordar. Aí nessa hora, aí aquela pessoa que está falando comigo acha que eu sou falsa, porque eu não estou concordando com ela naquilo que ela está dizendo a seu respeito, que é uma verdade, ou então que eu sou hipócrita porque estou fazendo vista grossa do problema. Mas eu penso assim, se o meu amigo tem 5 qualidades e ele tem 6 defeitos, poxa, só um defeito a mais, eu prefiro amar ele pelas 5 qualidades que ele tem uhum, e não por aquele um defeito a mais que ganhou das qualidades. E assim, eu consigo amar aquela pessoa, eu consigo dizer para ela que eu a amo, eu consigo, e assim, por mais que eu brigue com aquela pessoa, eu não consigo ter raiva. Tipo assim, eu posso até falar assim, nunca mais eu vou falar, mas assim, dentro do meu coração, lá dentro, mesmo eu estando com muita raiva da senhora, se eu tenho um sentimento de amor pela senhora,
mesmo expressando a minha raiva, eu tenho que dizer assim, olha, professora Sônia, eu lhe amo muito, mas algo assim, 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 entendeu? Sim. E Uhum. eu acredito que agora sim eu estou entendendo que isso, eu não sou falsa e nem sou hipócrita. Isso faltava porque eu identificasse como que eu Isso, sou, né? isso. A Porque gente precisa eu muito acredito assim. conhecer. Sim, sim, eu acredito assim, poxa, eu amo fulano. Aí eu tive um desentendimento com ele, né? Uma coisa isolada. Por conta daquele desentendimento ali. Aí eu não amo mais, então eu nunca amei aquela pessoa. Não, é verdade. Então, Já os pensou se nossos Deus, sentimentos. já pensou se Deus deixasse de amar depois que a gente foi salvo mesmo, aceitou a Cristo? Quantas coisas que a gente faz que desagrada a Deus, e se Ele deixasse de nos amar, não é? Deus não deixa de amar, Deus ama o Exatamente. pecador que ainda não aceitou a Ele como Salvador. Imagina o quanto que Ele nos ama, né? Que agora nós somos filhos, e então Sim, Deus ama a gente, né? Às vezes a gente não gosta da atitude da pessoa, mas a gente sim, ama aquela sim. pessoa, não é? Exatamente. Agora eu vou assim buscar mais aprimorar essa parte aí, assim, É ler mais isso. sobre isso, porque eu estou achando muito interessante. É muito bom. É bom a gente se conhecer. Muito bom. Ô, Lídia, fala aí um pouquinho. Cadê a É, Lidinha? não, professora, eu até iria falar mais um pouco. Mais adiante, né, eu ouvi, assim, agora quando o irmão falou de Daniel, né? Foi o Uhum. irmão Daniel? Foi o irmão Luiz Carlos que falou, né? Lídia, tá me ouvindo? Tá ouvindo, gente? Parece que de repente ficou tudo silêncio. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Ah, tá. Tá ouvindo, Lídia? Acho Tá que caiu o ouvindo? áudio para ela. Mas uma coisa gordo desse ano vai ser essa. Ah, Ah, não, meu então filho. talvez Nossa, caiu. Mas eu gosto muito quando vocês falam, porque é uma oportunidade da gente se abrir também aqui. A gente acaba fazendo um grupo, né? Que a gente pode aprender um com o outro. Eu aprendo muito com vocês também, sabia? É um momento da gente aprender uns com os outros. A Lídia, será que a conexão dela caiu? Tá aí, Lídia? Ah, acho que caiu a conexão da Lídia. Mas é muito bom agora. Ah, aí ela apareceu. Apareceu, Lidinha. Aí, ó. Você quer falar alguma coisa, meu amor? Não? Abre o seu microfone. Abriu o microfone? Ah, então tá bom. Então tá, gente. Então nós vamos parar por aqui, porque são 21h14. Passei um pouquinho, porque a conversa estava muito boa hoje, tá bom? Então nós vamos continuar falando depois. Nós vamos ler vários versículos que eu separei na próxima aula. Hoje foi uma introdução a esse assunto. Eu sei que ele tem bastante material, bastante coisa para a gente falar sobre ele, mas eu acho que é das emoções que pode causar muito problema na nossa vida, e ela precisa ser trabalhada em nós, para que a gente possa ser cada dia mais parecido com o Senhor Jesus, tá bom? Muito obrigada, irmão. Foi muito bom ouvir vocês também, tá? Obrigada, Obrigado, professor. obrigado pela paciência que vocês têm de ficar ouvindo aqui Tchau, né, filha. Tchau. pela internet. Parece ruim, mas, né? Tchau, meu amor. Deus abençoe. Então, Amém. então que Deus possa estar Amém. abençoando a vida de cada um de vocês. Um ótimo final de semana na igreja, Amém. tá? Não deixe de congregar, vai lá, ouvir a palavra de Deus, ter comunhão. Tchau, Lídia. Amém. Que Deus Jesus abençoe abençoe a todos. grandemente,
tá? Um Amém. bom final de semana para vocês. Sônia, Orem. professora, Oi, rapidinho. pode O, falar. o pastor Adilson, ele não está Hum, na aula porque ele está em Concórdia, ele está em tratamento. Então, eu já é. aproveito o grupo para aproveito os irmãos para estarem